A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui para mais uma lição deste primeiro trimestre de 2026 na classe dos jovens. Desta feita, domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, vamos estudar a lição 5. O Filho que Redime é o tema da lição de hoje. Eu sou o presbítero Natanael. Estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, nos estúdios da Fakes. E para o comentário desta aula, tenho comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui comentando e espero que seja de grande valia para os irmãos, que Deus em Cristo possa abençoar cada um. Diácono Vinícius Gabriel. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês mais uma vez. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria e uma satisfação estar aqui mais uma vez. Prosseguindo, o texto principal desta lição está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O resumo da lição vai dizer: o sacrifício único de Jesus, como Cordeiro de Deus, para nos redimir do pecado e reconciliar com o Pai, cumpre as profecias, trazendo libertação, perdão definitivo para quem crê. O tema desta lição é muito importante: o Filho que redime, o Filho que paga o resgate, que paga o preço. Nós vimos nas duas lições anteriores que tratou acerca do Pai, a natureza do Deus Pai e também o Deus que justifica. Mas nessa lição nós vamos estudar acerca do Filho que redime, que pagou esse preço do resgate das nossas almas. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação, onde vai trazer ali o contexto de Êxodo capítulo 12, mostrando ali o Cordeiro Pascal. Também no tópico 2, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no último tópico, a redenção e reconciliação por meio da obra redentora, da obra salvífica de Cristo no Calvário. Diácono João Paulo, contextualizando já aí o primeiro tópico desta lição, o Cordeiro da Páscoa, o contexto do Cordeiro da Páscoa. Então, meus irmãos, nós estamos estudando essa lição de muita importância, falando desse contexto do Cordeiro da Páscoa. Nós precisamos voltar ao contexto veterotestamentário, no capítulo de número 12 do livro do Êxodo, aonde nós vamos observar um contexto breve ali, onde a nação de Israel estava sob a escravidão no Egito. Porque a princípio eles foram para o Egito e eles viviam bem no Egito. Mas aí o tempo vai passando, o povo vai se multiplicando e o rei do Egito, Faraó, ele começa a pensar, esse povo está crescendo de forma inexplicável. Ele pode se unir a outro povo e pode nos destruir, uma nação inimiga, e pode acabar conosco. Então ele deu a ideia de começar a matar, todo primogênito que nascia ele queria já matar, e colocou o povo sob trabalho forçado, trabalho duro. E quando chega no capítulo 12, ali Deus já tinha levantado um líder por nome Moisés para poder tirar o povo do Egito. E no capítulo 12, Deus ordena que era para eles pegar um cordeiro. E esse cordeiro deveria ser um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, sem mancha. E ele deveria ser morto, assado. E o sangue dele era para passar nos umbrais da porta, porque Deus ele vai mandar sobre o Egito cerca de 10 pragas. E essa última praga, a praga do primogênito, onde Deus ia matar todo o primogênito do Egito. Só que Deus dá uma orientação para o seu próprio povo, dizendo que era aquele sangue do cordeiro para passar nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passasse,
A casa que tivesse, ele olhasse para a casa e tivesse a marca ali do sangue, não ia acontecer nada, né? O juízo não ia descer sobre essa casa. E ali acontece o que? A institucionalização da Páscoa. Porque era o símbolo, né? É onde seria o símbolo, esse cordeiro, da saída deles dessa vida de escravidão para uma vida de liberdade. Então nós vamos ver que aí por isso que fala, né? O cordeiro da Páscoa. Então era um memorial a partir daquele momento que eles iam praticar isso, eles iam celebrar isso, seria uma Páscoa e ele deveria ser celebrado de forma perpétua. Todos os anos agora, a partir desse ano, eles deveriam matar o cordeiro para poder festejar, né, essa libertação e relembrar, né, como foi o livramento que Deus operou através, né, de Moisés, tirando o povo dele do Egito. Por isso aqui nós vamos ver esse subtópico, né, falando sobre o Cordeiro Pascual. Essa é a minha palavra introdutória. É claro que nós vamos exaurir, né, de forma mais clara, mais profunda, e indo já para os subtópico do número 2, mas se os irmãos quiserem complementar mais alguma coisa. Esse primeiro ponto já entrou no segundo, né? Mas esse primeiro ponto do contexto, o João deixou bem claro que nesse todo o livro de Êxodo ali antes do capítulo 12 já mostra, né, esse povo sendo oprimido. Ele explicou muito bem aqui que os egípcios agiam com eles com dureza, né? Fala no capítulo 1, versículo 12 ao 13. Lá no capítulo 1 você vê como que funciona, como que estava vivenciando ali aquele povo. Todo estavam sendo afligidos pelo egípcio, né? E nesse contexto, como ele já explicou, já deixou bem enfatizado, só por título de curiosidade, a gente vê que esse faraó, ele achava que ele era o soberano, né? Nesse contexto todo, ele achava que ele era o Deus ali. Porque muitos falavam para ele mesmo achava que ele era ali o filho de Ra, né, o deus do sol. Ele achava que ele era a encarnação de Horus. Por isso que ele pergunta, né, quando acontece todo aquele ali no capítulo 5, versículo 2, ele pergunta: quem que é o Senhor aí? Ele estava desafiando ali a Deus, ele estava achando que ele que era o soberano e não Deus, né? Então a gente vê que nesse todo contexto aí, a gente vai entrar já nesse tópico 2 para mostrar como que funciona essa instituição da Páscoa aí, né? E só para complementar, é importante dizer que o autor da lição, ele vai dizer que naquela noite, é claro que nós lendo hoje, né, o texto de Êxodo, nós vemos que a revelação ela é progressiva, né, como já falamos em outras lições. E nós vamos entender que o que acontece em Êxodo capítulo 12, com a institucionalização da Páscoa, né? E tem que matar o cordeiro, aspergir o sangue, fazer tudo aquilo que tinha que ser feito naquela época. E é claro que hoje os judeus ortodoxos, eles continuam fazendo isso, né? Nós, como cristãos, entendemos que isso se findou em Cristo Jesus, né? Porque tudo isso que ocorreu no Êxodo era sinal, né, de que viria um cordeiro que morreria por todos, né, e remiria a todos. Não haveria mais necessidade de ficar a cada ano matando, né, um cordeiro inocente para fazer com que levasse ali as nossas culpas e os nossos erros. Então, o autor diz que naquela noite o sangue não foi apenas um sinal externo, mas foi uma linha divisória entre a vida e a morte, porque, como João pontuou, a casa que tivesse nos umbrais, nas vergas da porta, o sangue, sinal, né? o sinal, o anjo da morte não passaria, não entraria, não mataria. E é uma demonstração de nós hoje, né? Uma aplicação. Nós hoje que aceitamos a Cristo Jesus, que somos cobertos pelo sangue carmesim dele que foi vertido na cruz do Calvário, se perseverarmos, como o apóstolo Paulo diz, até o fim, nós seremos salvos. Então, essa linha que foi travada naquela noite, naquele dia, ela se repete, né? E está aí ao favor daqueles que querem, de fato, abraçar aí a obra, né, redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é importante que o Senhor, ele não apenas libertou o Israel da mão de Faraó, mas ele cravou na história da humanidade um símbolo eterno, que é o Cordeiro, né? E lá em Isaías 53, mais à frente, como nós vamos ver, né, vemos que o Isaías se refere a esse Cordeiro, né?
falando, claro, direcionando essa palavra ao Messias prometido. E João também, João capítulo 1, capítulo 2, 3, ele vai falar acerca desse cordeiro também. Porque é importante que quando ele olha para Jesus, ele fala: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro, naquela época, tinha uma simbologia, né, como o João já apontou no início, de um animal que tirava o pecado, livrava o povo em alguns momentos específicos, né? Mas ele não tinha ali o poder soberano, né? Esse sacrifício não tinha um poder na sua totalidade de fazer com que essa culpa, esse pecado fosse extirpado ali, né, da vida do ser humano. E entrando nesse segundo subtópico, né? Falando ainda, né? Nós comentamos sobre a instituição da Páscoa. Páscoa significa passagem, né? Pensado do hebraico, passagem, né? Saindo de uma vida escravo para uma vida de liberdade. Por quê? É importante nós pontuarmos a condição do povo. Estava o povo, né? O povo estava numa condição de escravo. Ele já não estava numa condição de liberdade no Egito. Ele não tinha liberdade para ir e vir. Mas ele estava sob a escravidão. O Egito mandava neles. O faraó, as autoridades egípcias estavam comandando eles, e eles não somente eles não tinham liberdade, mas também enfrentava trabalho forçado, né? Era obrigado a trabalhar. E com isso eles passaram o quê? Deus só agiu, é claro que Deus ia agir em um devido momento, mas Deus agiu porque eles começaram a clamar. Eles começaram a buscar a Deus, e Deus então vai levantar uma liderança, né, que era Moisés, para poder ir até lá, Faraó. Aí tem diversas tentativas, né, para tirar o povo do Egito. Mas a gente vai ver também aplicando já, né, para a atual situação do mundo. E o escritor até ele traz, né, nessa lição, ele fala sobre a condição que o povo vivia no Egito, trazendo esse símbolo da condição de toda a humanidade se encontra hoje, né, em posição de escravo espiritual. Não tem o homem, pensa que tá interessante que o homem que está fazendo a vontade de Satanás, do mundo, da carne, é escravo do pecado. Ele pensa que ele é livre, e quem está em Cristo, né, vai para a igreja, louva ao Senhor, é ele que está preso, não tem liberdade para nada, cara, você não pode fazer nada. Enquanto na verdade essa pessoa que na verdade ela está escrava, ela que não tem liberdade, né? E hoje a condição do mundo é a mesma condição que estava Israel no Egito. O Egito, ele simboliza o mundo. Então a pessoa que está no mundo está sob escravos do pecado. O pecado domina a vida dessa pessoa, tem poder, tem influência sobre a vida dessas pessoas constantemente. Então há um meio, há um escape, e esse meio ele provém da parte do próprio Deus. E a gente vai ver que para eles ter um escape lá, Deus está instituindo a Páscoa, né? Que é um símbolo da passagem, né, para uma nova vida. Vamos ver que o ministro comentou, a questão de perpetuar, né? Agora era um memorial, todos os anos eles deveriam celebrar isso como uma festa, relembrando o livramento de Deus. Assim hoje, né, Deus ele proveu o meio para a raça humana. Lá era um cordeiro que derramava o sangue, mas era todos os anos. Já hoje, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o próprio João Batista diz lá em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, apontando para o cordeiro que é Cristo Jesus, né? Então esse símbolo era uma tipologia, né? Era um símbolo que teria uma aplicação futuramente, como a Bíblia apontava para Cristo. Isso. Uma vez que o cordeiro, naquele contexto ali, e aquele sangue, ele livrava eles da morte, né? E estaria restrito ali à nação de Israel. E é importante que João Batista ele não fala isso aí, o Cordeiro de Deus, numa forma aleatória. Não, achei uma palavra aqui, vou direcionar ela a Jesus. Não, é porque o povo sabia qual era o símbolo do Cordeiro.
né? Por isso que ele fala, eis aí o cordeiro, que o povo, é claro, estava ali próximo Algo de que o João, povo se relembrava de que o era o cordeiro contexto no Antigo deles, né? Testamento Eles tinham ciência. simbolizava tal coisa, que é o que o João está falando. E o João tratando a questão da pessoa estar no Egito, preso e etc. E é muito importante salientar isso, João, porque o povo de Israel, ele não estava só preso no que diz respeito a questões físicas, né? Mas espiritualmente. Então, a libertação, é claro que hoje existem pessoas que estão presas, mas não fisicamente algemadas numa cadeia, etc. Mas presas sobre a escravidão, né, do pecado. O pecado domina a vida dessa pessoa. Então, o autor da lição, ele diz que o peso das correntes não se limita ao trabalho forçado, que era o que acontecia com o povo judeu lá. Mas eles tinham um jugo sobre a alma, uma vida sem liberdade, sem esperança. E o autor diz que essa condição, ela não é simplesmente algo histórico, né? Ela perpetua ainda, não no que diz respeito à prisão física, mas espiritual. E todos nós carecemos aí de um remidor, né? De uma pessoa que nos redime, porque nós não temos força suficiente para poder nos libertar, né, das garras de Satanás. E é muito importante salientar sobre isso também. Isso. E é importante também dizer que a Páscoa, rapidão, que a Páscoa ela não é algo memorável para o povo judeu no que diz respeito a uma refeição comum. Não, todo ano eu tenho que sentar à mesa numa data específica para poder me alimentar, né, e tal. Não, mas se tornou uma proclamação profética, né? Porque através desse ato eles relembravam de tudo aquilo que Deus fez, né, na vida deles, quando, é claro, eles pediram para com que Deus intervisse, né, na história da humanidade do povo judeu, é claro, em específico. É muito importante salientar isso aí também. Êxodo 12:14 vai dizer, né? Este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei como festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Então, nesse período, Deus institui a Páscoa ali, e o povo acaba, né, fazendo aí, até nos dias de hoje, o povo judeu ele comemora a Páscoa. Não, só complementar, né? Por exemplo, falando dessa característica do cordeiro pascual lá, teria que ser de 1 ano e ele não poderia ser um cordeiro com defeito. Isso mesmo. Tinha que ser sem defeito. Então isso apontava para a vida santa de Cristo, sem pecado, sem mancha, sem defeito. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, falando de um cordeiro lá que tinha que ser sem mancha, sem defeito, apontava, era um símbolo da perfeição de Cristo, né? Que não tinha nenhum tipo de pecado sobre a sua vida. Você falando sobre isso aí, o autor da lição ele defende essa ideia também, né? E é claro que o povo judeu ainda faz isso, e era o que Deus tinha ordenado para o povo judeu, né? Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e tinha que separá-lo por 4 dias, né? Para depois sacrificá-lo. E tinha um requisito, tinha que ser sacrificado ao entardecer. Isso. Aí nós entra já no tópico 3, né, sobre a tipologia. Sim, tem um autor, o teólogo Léo Cox, ele vai dizer que nós podemos fazer, como que a Bíblia ela é muito linda, né? Nós lemos e não conseguimos captar isso, né? Esse Léo Cox ele vai dizer que não é algo que foi simplesmente dito e inspirou o autor a escrever, ele escreveu aleatoriamente. Porque ele entende que 1 Coríntios capítulo 5:7 vai ter uma harmonização com o Êxodo, quando Jesus diz ali como deve ser feito, né? Qual animal deve ser usado e como deve ser feito. E tudo que acontece com o cordeiro, nas quais o povo judeu oferecia, né? Fazia esse memorial no dia da Páscoa, aconteceu com o próprio Jesus, né? Ele foi morto ao entardecer. Ele era um cordeiro, simbolizava o cordeiro sem mancha, sem mácula. Era alguém perfeito, né? Então nós vemos aí uma harmonização, né, entre o cordeiro da Páscoa daquela época com o próprio Cristo na cruz do Calvário. Então uma harmonização muito interessante. Ele diz que o cordeiro tinha que ser puro e imaculado. Jesus era puro e imaculado. Ele tinha que morrer no final da tarde, e Jesus morreu no final da tarde. E o sangue era aplicado, né, claro, aqui no contexto do povo judeu, na questão do farol, era aplicado nas portas, né, nas vergas das portas. E o sangue de Cristo é aplicado em nossos corações. E ele torna-se o substituto para o portador da ira de Deus. Quem era o substituto naquela época veterotestamentária? O cordeiro. E na nossa, né, o que aconteceu na cruz do Calvário, o substituto, né, que levou sobre si os nossos pecados era o próprio Cristo, representando ali o cordeiro. Então isso é muito interessante, e o autor ele
ele traz essa harmonização, né, demonstrando ali que o cordeiro ele era um tipo do antítipo, né? E então, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que Jesus é a nossa Páscoa. Paulo fala de forma muito clara e escreve sobre isso. Eu acho interessante isso aí que o Vinícius falou, trazendo essa comparação, essa tipologia, né, mostrando desde o Êxodo até o Novo Testamento ali também, desde Isaías também, porque Isaías, quando fala ali no 53, como já pontuaram, ele mostra, né, apresenta o servo sofredor. Jesus era o servo sofredor, né? Ele estava apontando ali, já mostrando, como ele disse. João Batista, ele não vai falar assim porque ele previamente, eu já sei, ali é Jesus, ali é o Cordeiro. Não, ele já tinha toda essa convivência com as escrituras, né? No verso 7 desse mesmo capítulo de Isaías, mostra o servo comparado explicitamente a um cordeiro levado ao matadouro, né? Isaías, ele aprofunda aquilo que Êxodo anunciava. Até Isaías mesmo, né, já fazia isso. Então ele anuncia esse servo que não foi ali um trágico acidente, né? Ele fala que foi algo vicário, que é aquilo que ocupa o lugar. Então a gente vê que Jesus foi isso. Ele ocupou o lugar de todos. O Isaías estava falando, muita gente compara que era um rei, que era alguma coisa, mas ele estava apontando, é algo messiânico, né? Que estava apontando para esse cordeiro, que ele morre ali sem culpa, porque ele era algo puro também. Mostra tudo isso aí ao entardecer, como o Vinícius falou, ele deixou muito bem claro. Então a gente vê sempre esse apontando para Cristo ali, desde o Antigo Testamento ao Novo, né? A gente vê essa tipologia. Para concluir esse tópico, o autor da lição também, Marcelo Oliveira, ele diz uma frase muito linda no seu livro de apoio. Ele diz que o sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, não cobre temporariamente o pecado, mas ele remove de forma definitiva, reconciliando-nos com Deus. No Egito, o sangue marcou as portas. No Calvário, o sangue marcou eternamente nosso nome no livro da vida. Então, é uma harmonização que o autor ele conseguiu encontrar, que às vezes passa desapercebido, né, por nós, e nós vemos aí o quão importante é olharmos, né, para os textos veterotestamentários e enxergá-los no Novo Testamento. Então é muito importante isso. Maravilha, esse primeiro contextualização aí do primeiro tópico, né, onde o povo ali no Egito era escravizado pelo inimigo, do faraó. Hoje é escravizado pelo pecado. A escravidão daquele tempo era uma escravidão, podemos dizer, geopolítica, né? Porque o povo estava literalmente escravizado ali, com corrente, sofrendo, não trabalhando, forçando, né? Não era só espiritual. Hoje o nosso contexto é diferente, mas a escravidão é o quê? É o pecado. E esse pecado hoje ele é o que valida a morte. E, como diz a Bíblia, né, o salário do pecado é a morte. Então está debaixo ainda nas garras desse inimigo que, assim como naquele tempo o sangue do cordeiro marcado ali, era poupado aquela casa, hoje também, pelo sangue de Cristo, né? Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos livres desse domínio, desse pecado, desse inimigo chamado pecado. E já entrando no tópico 2, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde no primeiro subtópico vai contextualizar o Cordeiro de Deus, no segundo vai dizer que ele aniquila, né, o pecado, não só cobre, né, como acontecia, e no terceiro, o poder do sangue de Jesus. Primeiro aí, o Cordeiro de Deus. Esse tópico 2 do Cordeiro de Deus, é bom lembrar e frisar, né, para os irmãos que em Êxodo 12 ali, o cordeiro ali ele não tinha essa função expiatória, né, no sentido técnico ali, porque ele não removia o pecado, ele nem levava a culpa para longe do povo. A função dele ali era preservar a vida diante do juízo. A gente tem que saber distinguir isso aí, porque o sangue na porta ali, ele não purificava a consciência daquele povo. Ele marcava ali uma substituição, marcava o livramento daquele povo. O pecado ali, como problema profundo, ele ainda aguardava uma solução definitiva que ia vir, né?
Então a gente vê que quando João Batista, ele fala nesses textos que os irmãos citaram aí, ele fala: eis aí o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ele une ali o cordeiro pascal, que preserva da morte, e ele também une o servo sofredor, que Isaías também falava, já tinha dito ali, né? Ele carrega as nossas culpas. Isso mostra que Jesus, ele é esse cordeiro definitivo. Então era Jesus, tudo apontava para ele. A tipologia já passou isso aí, mas tudo apontava para Jesus como alguém que tira esse pecado do mundo, né? Então ele era capaz, né? Jesus era capaz de fazer que nenhum rito anterior ali podia fazer antes. Ele tira o pecado do mundo, né? É importante também salientar que que João, ele sintetiza, né, em poucas palavras o texto que o João citou, João capítulo 1, versos 29, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram séculos, né, de textos escritos, né, com o passar do tempo, que João sintetizou em uma simples frase, né? Porque, como o Enoque pontuou, né, João pega ali a ideia do Cordeiro Pascal, o cordeiro que na questão dos sacrifícios levíticos, e liga ele até Jesus, né? Então João sintetiza em uma pequena frase vários séculos da revelação divina. O autor da lição, ele pontua isso muito bem. E outro ponto interessante é que a questão do Cordeiro de Deus, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo Jesus não tinha nada igual, que eu digo, na questão espiritual, com relação ao Cordeiro Pascual daquela época, né? Porque o que ele simbolizava na questão do povo judeu, né? O povo judeu tinha esse entendimento de que eles tinham que fazer esses rituais, né? Vamos dizer assim, que Deus tinha determinado para eles fazer certo dia do ano, uma vez por ano, né? Ele tinha que fazer isso perpetuamente. Mas só que, como ela pontuou, né? A função desse animal não era fazer com que esse pecado fosse extirpado do meio do povo, né? Ele era cobrido por esse sangue do animal inocente. É como se o animal ele fosse culpado, né, pelos pecados que o povo cometeu ali durante aquele tempo. Então, o autor ele diz que a morte de Cristo na cruz do Calvário não era mais um animal inocente morrendo no lugar de outro, mas o próprio Filho de Deus, o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito e definitivo. Aí ele vai tratar a ideia de que no Antigo Testamento, mais especificamente no sistema levítico, o cordeiro, como o Enoque pontuou, tinha que carregar, né, o pecado do ser humano, simbolicamente, né? Mas aquele pecado não era apagado, ele continuava ainda sobre a vida da pessoa, como se tivesse mascarado por um período parcialmente, né? Isso mesmo. Mas Jesus, como Isaías diz, carregaria sobre si o pecado do mundo inteiro. Aí o autor pontuou algo muito importante. Ele diz que, enquanto o sacrifício do cordeiro, no que diz respeito aos rituais judaicos, tinha que ser repetido ano após ano, né? E é isso que eles fazem. O sacrifício de Cristo Jesus era único, completo, né? Era definitivo. Então hoje qualquer outra denominação que nós sabemos muito e vale muito a pena salientar isso, que tenta acrescentar algo à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela invalida o sacrifício feito uma única vez, né, exclusivamente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a salvação, né, que aconteceu ali de Jesus, utilizando do Cordeiro para fazer com que o povo, né, pós libertação do povo do Egito, fazendo com que eles matassem o Cordeiro, para eles lembrar de onde ele saiu, como o João muito bem pontuou, né, sobre a questão da palavra hebraica para passagem e etc. Eles deveriam olhar para trás e lembrar daquilo que Deus fez na vida dele. E a salvação, ela não é fruto do esforço humano, mas é a obra do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E vemos a ação humana também, né? Porque o ato de pegar o cordeiro, escolher ele, colocar para assar, isso tudo fala de atitude de fé da pessoa. Passar o sangue no umbral da porta fala do ato de fé. Deus não é descer do céu, ele fala não. Ele passa a orientação. Mata o cordeiro, coloca para assar. Pega o sangue, passa nos umbrais da porta. Então ele fala do ato de fé, né? Da pessoa de acreditar que Deus pode dar livramento, né? Deus pode trazer salvação
Porque quando eles fez o exercício, né, da obediência, isso fala da fé deles, acreditando que se eles não passassem o sangue, o anjo da morte ia passar e ia trazer morte sobre a casa, né? Mas o povo de Deus obedeceu, né? O autor ele diz que diante desse ato divino, a resposta mais coerente a isso era ter fé. Era agir, fazer Obedecer. alguma coisa, obedecer. Exatamente. Porque eles não estavam isentos, né? Com certeza. Porque eles sabiam matar cordeiro, sabia que tinha que oferecer sacrifício, mas dessa forma, né, com esses requisitos, foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, a única escolha que o povo tinha era fazer ou não fazer. Se eles não fizessem, ia morrer. Então, eles vão lá, como um ato de fé, como o João pontuou. O ato de fé consiste em simplesmente fazer aquilo que Deus ordenara. E eles foram lá e fizeram. Mataram o cordeiro de 1 ano. Depois de 4 dias separado, foram lá e sacrificaram. E logo após isso, passar o sangue nos umbrais da porta, eles tinham que comer, né, o cordeiro, algo que sobrou ali, a carne assada com os pães asmos e as ervas amargas. Então era uma ordenância do próprio Deus que até hoje perpetua dentro do contexto judaico, e que o povo simplesmente estava vendo uma crise e pediu com que Deus intervisse, levantasse, como João contou, um líder, e levantou. A única escolha deles era fazer aquilo que esse líder, instruído por Deus, ordenasse. E o ato de fé, a resposta, como o autor pontuou, coerente a essa obra de Cristo Jesus, é agir, né, de forma adequada. Glória a Deus. Caminhando dentro desse tópico de que Jesus é o Cordeiro de Deus, temos aí o segundo subtópico, né? Como o Cordeiro de Deus, ele aniquila o pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, né? Que fala uma passagem muito profunda. Ele faz muito essa equiparação, né? Interpretação, né? Ele traz uma revelação, traz luz sobre vários acontecimentos no período do Antigo Testamento para o Novo, né? Ele traz uma interpretação, um entendimento para a gente compreender, né, várias passagens do Antigo, e ele vai falar sobre essa questão de Cristo, né? De outra maneira, necessário ele fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Deus, como nós estamos já, acho que é a lição número 2, né, falando sobre o problema do pecado. Então o Cordeiro que tinha sido sacrificado, morto desde a fundação do mundo, conforme também está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Mas agora ele se revelou, né? Através do ventre de Maria, através do trabalhar do Espírito Santo. Ele vem em carne, e ali no contexto João Batista batizando, e enfim, pela direção do Espírito Santo, ele ora, né, para Cristo e eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, aquele que era verdadeiramente o Cordeiro, e ele queria tratar o pecado, né? Aniquilar o pecado. Esse ponto 2 aí, a aniquila do pecado, para os irmãos tem que entender também isso aí. É bom frisar esse ponto aqui e deixar os irmãos entendendo, porque muita gente vai pensar, aniquila do pecado, ele vai extinguir o pecado total, vai deixar de existir o pecado. Mas se eu tiver errado, os irmãos corrigem aí, mas os irmãos aqui, os teólogos feras. Mas a gente vê que esse ponto central nesse tópico é que Jesus ele veio realmente para resolver definitivamente o problema do pecado da humanidade. Mas o que entendemos é que Jesus ele veio para a quebra desse domínio. Esse é o ponto central que devemos entender. Não é que ele veio, o pecado não existe mais. Ele resolveu, não tem mais pecado na humanidade. É que ele quebra esse domínio, esse poder. Porque a gente vê isso lá em Romanos 6,6. Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando dessa quebra, desse domínio, né? A expressão aqui, corpo do pecado seja destruído, nesse versículo,
traz a gente a entender que não é uma aniquilação dessa existência total, né? Mas assim, a perda do poder governante do pecado. Porque outrora a gente estávamos condenados porque a gente não tinha essa capacidade, né? Estávamos mortos espiritualmente. Jesus, com sua graça, nos alcançou. E a gente vê que com isso, quando a gente tem a fé e aceita Jesus, temos esse domínio, porque Jesus ele nos capacita com o Espírito Santo. E então a gente crucifica o nosso velho homem, e com todo esse domínio que o pecado tinha, ele não consegue mais dominar, porque a gente agora consegue escolher a Deus, a luz, consegue escolher Jesus, né? O caminho. Um exemplo muito bem para aclarar sobre isso que você está falando, realmente é isso, né? Por exemplo, é a questão da salvação. Deus amou o mundo. Então isso quer dizer que todo mundo está salvo, né? Não. Essa salvação era somente se a pessoa somente herda essa salvação através da fé, né? Ou seja, Deus amou o mundo, a salvação é para todo mundo, mas essa salvação só é aplicada para aqueles que creem. É a mesma coisa da aniquilação do pecado, né? Disponível para todos. Está disponível. Ele veio para aniquilar o pecado, veio para tratar o pecado. Mas realmente essa questão do governo, né? A pessoa sair do domínio do pecado, sob a força do pecado, é somente através, né, de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Isso é importante porque desde o Éden, né, desde a queda, o salmista Davi vai dizer isso, muito importante dizer que nós, quando nascemos, já nascemos, né, em pecado. Então o pecado ele tem esse poder, né, esse domínio sobre a humanidade. É claro, Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer com que esse pecado, essa aniquilação, não tivesse, fazer com que o pecado, através dessa aniquilação, não tivesse ali o domínio sobre a vida daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus através da fé na cruz do Calvário. E o autor ele vai dizer que na cruz, Jesus ele não simplesmente enfrentou a penalidade do pecado, mas também o seu domínio, né? Jesus ele foi punido pelos nossos pecados, mas também ele nos deu a liberdade, como Enoque contou, de agora, uma vez sendo ali capaz de responder o chamado divino, positivamente ou negativamente, de escolher, né, entre ser livre dessa culpa, da vergonha, do medo, né, desse domínio, da escravidão do pecado, ou continuar vivendo essa vida pecaminosa. Então, o que antes era uma sentença inevitável foi agora transformado em oportunidade de reconciliação e vida nova. O ser humano não tinha poder algum, né, de encontrar ali não tinha esperança. Mas o apóstolo Pedro ele vai escrever dizendo que nós temos esperança e que a nossa esperança é viva. Então nós agora temos a escolha, né? É claro que depois do trabalhar do Espírito Santo em nossos corações, temos a escolha, o poder de escolher entre ser liberto e livre das garras do pecado, do domínio, da escravidão pecaminosa, ou continuar vivendo essa vida e é claro que enfrentar aí no final dela a morte eterna. Realmente. E a gente indo pro outro subtópico aí, né? O poder do sangue de Cristo Jesus, né? O escritor aos Hebreus vai falar algo muito forte. Ele fala em Hebreus 9:22, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, ou seja, não há, né, perdão de pecado, não há remissão de pecado. Então, essa figura do sangue, ela passa a falar muito forte, né, dentro do contexto bíblico, principalmente através do ato de entrega de Cristo na cruz, derramando o seu sangue. A figura, por exemplo, do Antigo Testamento, através da lei dada por Deus a Moisés, a gente vai ver que o sumo sacerdote, ou o sacerdote também, o sacerdote ele estava ali oferecendo o sacrifício no altar, e o sumo sacerdote todos os anos, né, o dia da expiação, Levítico capítulo 17, era o dia mais importante da nação de Israel, onde sacrificava, né, 2 bodes, um era sacrificado dentro do arraial, o outro fora, e o que era sacrificado dentro, o seu sangue era levado lá no Santo do Santo e era derramado sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E com isso,
Deus recebia esse sangue e substituía o sangue da nação de Israel. Então Deus perdoava a nação. Mas isso era feito de forma recorrente. E o pecado ia para outro bode emissário. Isso. Só que aí a gente vai ver que o sangue de Cristo, mais tarde, é derramado lá na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus, até nós vamos ver a figura do sangue, um dos símbolos, 2 símbolos da Santa Ceia, um deles é o sangue da ceia, o sangue, e ele nos purifica, ou seja, ele limpa-nos de todo o pecado, né? Então, essa figura do sangue, ele começa a falar muito forte no Novo Testamento, e o apóstolo João, né, fala disso, né? O sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa de todo o pecado. Então, é a figura do sangue, falando de forma fortemente, né? E ainda continua tendo, né, por isso que nós falamos sobre esse subtópico, o poder do sangue de Jesus. Não importa a maneira que a pessoa esteja, né, no pecado que ela esteja vivendo, mas se realmente a pessoa crê em Cristo, o sangue de Cristo, né, purifica, limpa essa pessoa de todo pecado e faz dela uma nova criatura através do sangue do Cordeiro. Isso é importante, porque me veio uma questão à mente. As pessoas, quando vão expulsar demônios, por exemplo, pode parecer que está fora do assunto, mas não está, só para contextualizar. Sim. Elas repreendem o demônio no sangue de Jesus. Mas só que o sangue de Jesus, como o João apontou, ele é o sangue que vai nos purificar do pecado e não que vai expulsar demônio. Nós não vemos, né, texto, a não ser que os irmãos lembrem de algum texto bíblico que diz que os demônios são repreendidos pelo sangue de Jesus. É no nome. Em meu nome expulsarão demônios. Então, isso é muito importante salientar, né? Porque aqui já é uma aplicação para as pessoas ficarem, né, mais entendidas de que não é no sangue que expulsa demônio. É igual nós já contextualizamos, né? Na antiga aliança, ali no contexto do Êxodo 12, era o sangue para livrar, né? E o sangue de Jesus, ele nos salva não só o israelita, como naquele tempo, né? O sangue de Jesus é toda a humanidade. Ela tem poder de perdoar, de tirar o pecado, purificar toda a humanidade do seu pecado. Então ele é esse sangue purificador, que tem esse poder de perdoar pecados, purificar o homem e tornar o homem diante de Deus, o seu acesso diante de Deus, justificado diante do Senhor. Apocalipse 1, 5 e 6 vai dizer, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele glória e poder para todo sempre. Esse tópico aí já mostra, né? Porque acho que foi o Vinícius que leu aí, que o autor ele abordou que eram os sacerdotes que levavam os animais, né? Então a gente vê que antes o sangue era alheio, né? E agora já ele é a nova aliança, é o próprio sangue dele, já é a própria oferta perfeita, é a nova aliança, porque na última ceia Jesus ele declarou: este é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então a gente vê que ali Jesus inaugura ali a nova aliança, uma relação direta entre Deus e o homem, né? Que pelo sangue dele, a nova aliança. E tem até em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui já é outra coisa, outro valor do sangue de Jesus, né, como purificador total dos pecados. Então a gente vê que a gente tem uma relação direta pelo sangue de Jesus, pela oferta perfeita que foi o sangue dele, e agora na nova aliança temos que é o sangue dele que purifica total, né, nossos pecados. E tem algo que só para nós falando essa relação, essa tipologia, é algo interessante. Eu tava pensando aqui, né? Porque o israelita lá, eles tinham que assar o cordeiro e eles comiam o cordeiro. Então, primeiro o cordeiro pro lado de dentro e depois o sangue na porta. Então, ou seja, para o sangue de Jesus ter efeito na vida do pecador, primeiro o cordeiro tem que estar pro lado de dentro. Ou seja, crer em Cristo. Receber Jesus na vida.
É que eles colocavam o cordeiro pro lado de dentro, tinha que comer o cordeiro assado. E o sangue depois, né, passado embaixo da porta. Então, o sangue, né, o sangue de Cristo, ele purifica, e bem pontuou essa questão aí, né, realmente para expulsar o demônio, né, tem que ser no nome de Cristo Jesus. E o sangue, ele serve para limpar, para purificar. Às vezes a pessoa está com um mau pensamento, né? Uma coisa, a pessoa já tem Cristo mesmo, mas vê um mau pensamento, aí você pode clamar o sangue de Jesus, porque ele vai limpar os seus pensamentos, vai purificar seu sentimento. O sangue. Não é só o fogo que purifica, né? É o sangue também. Já pode cantar o hino, né? O sangue de Jesus. Jesus nos purifica de todo E essa aliança, né, que é muito forte, o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo Jesus, né, de inaugurar essa nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Partindo para o terceiro tópico da nossa lição: redenção, reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. O primeiro subtópico, redenção, né, que vai falar da nossa libertação, do resgate, do pagamento, né, da dívida. A reconciliação, que vai falar sobre restabelecimento da harmonia, da relação, de restaurar as relações rompidas com Deus, né? Temos paz com Deus, conforme nos diz a Bíblia. E o terceiro e último, vivendo como redimidos e reconciliados. Então, o primeiro é a redenção. Estava falando sobre a redenção, né? Esse termo é bonito, é a politrose. No grego, significa um resgate através de um pagamento de um preço. Então, sabendo que a redenção do ser humano, né, teve um alto preço. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz que vós não foste comprado por coisas corruptíveis como prata e ouro. Foi pelo precioso sangue de um cordeiro, né, incontaminado, sem mancha, pelo sangue, né, do cordeiro, que é o sangue de Jesus Cristo. Então nós não fomos comprados por prata, por ouro, mas foi algo mais precioso. Então foi pagado um alto preço pela vida da humanidade. Jesus, ele pagou um alto preço. E não foi prata, ouro, dólar, né? O outro lá é euro, né? Bitcoin. Então, nenhuma figura ou nenhum instrumento, né, é capaz de conseguir pagar o preço de sangue. Somente o preço de sangue para purificar, né, o pecado. Porque como o ser humano estava nessa condição de pecado, então o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado era a morte. E Deus precisava algo, né? Precisava de um preço. Até o apóstolo Paulo, né, vai escrever lá em Colossenses, né, que a cédula, né, que nos era contrária a nós. Cristo pagou. Cristo pagou. Então nós éramos o quê? Escravos do pecado. Nós éramos dominados pelo pecado, governados pelo pecado. Até a expressão que o Enoque usou aqui, né? Dominado, governado pelo pecado. Não tinha como nós sair dessa cadeia, mas aí Cristo vai lá e rasga essa cédula, né, que nos era contrária na cruz, derramando o seu sangue. Então o seu sangue, ele paga o preço pelos nossos pecados. Ninguém conseguia pagar esse preço, mas Jesus foi lá e pagou esse preço. Então nós temos preço de sangue, o salvo em Cristo Jesus. Por isso que a salvação não é mérito humano, porque o ser humano não tem condição de pagar um preço pela sua própria salvação. E infelizmente hoje nós vemos um evangelho onde coloca preço. Às vezes muitas igrejas viram balcão de negócio. Tem que fazer alguma coisa, né, pra... Eu gosto desse tópico, a redenção, porque eu coloquei, pode colocar aí também no Google pra vocês verem vários significados. E tem um significado que e sempre é exato os significados. Tem um que é resgatar, o João falou. Eu gostei desse de comprar de volta, porque aqui a gente vê que antes nossa condição era, o João falou isso aí, parece repetitivo, mas é importante até para uma aplicação.
pessoal para nossa vida, né? Que antes nós tínhamos essa condição de viver ali dominado pelo pecado, e Jesus Cristo, ele nos redimiu, e redimiu nos comprou por um propósito maior, nos libertou por um propósito, e esse propósito é pra gente pertencer a Deus, porque antes nós éramos do pecado e agora ele nos comprou, porque nós já éramos de Deus, nós somos de Deus, né? Ele comprou nós não para ser escravo, mas adotou ainda nós como filhos. Como os filhos. E aqui a gente vê que redimir é libertar para pertencer a Deus. O autor coloca isso. E Paulo afirma também isso. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, quando a gente entende esse valor de redenção, a gente vai viver para pertencer a Deus, vai viver para glorificar a Deus, né? Porque toda a glória é para Ele. Dentro desse contexto ainda de você está falando, tem ainda ele quer dizer a redenção é quitação de dívidas. E a pessoa que está escravizada, vamos supor hoje, nos nossos dias, quando você vê nos jornais um caso de escravidão, principalmente ainda em algumas fazendas e tal que ocorre, você pode ver que a pessoa que está ali vivendo sobre um regime de escravidão, ele está tão enrolado que ele não consegue pagar. Ele vai trabalhar, ele já entra ali com dívidas e ele cada vez mais ele trabalha, mas à medida que ele trabalha ele vai contraindo dívidas. Então se torna a dívida dele impagável, ele não consegue sair daquela situação, porque aquela dívida se torna impagável. E assim nós estávamos no pecado. Nós no pecado e cada vez nos afundando mais, pecando cada vez mais, aumentando a nossa dívida. Mas Cristo vem e quita essa dívida, paga essa dívida, nos resgata e nos tira dessa situação que nós jamais conseguiríamos sair. Mas somente Cristo pôde pagar esse alto preço que nós jamais conseguiríamos pagar. E é importante salientar que essa dívida, como vocês pontuaram, quitada, paga, não foi para o Satanás, né? Não. Porque tem né? Tem, por exemplo, uma teoria do resgate que fala a respeito da teoria da expiação, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que tem pessoas que entendem que esse preço para ser pago tinha que ser pago para o diabo. E há muitos irmãos, infelizmente, né, no nosso meio pentecostal, que acredita nisso, que Jesus pagou um preço para quem? Para o diabo, porque ele estava preso, né? E até pregador, né? Com certeza. Quando Jesus aí ele pagou o preço e foi lá e tomou a chave, não, daqui, não vou no inferno, né? Quando Jesus estava lá na cruz, o diabo fazia festa. Diz que estava lá morte rindo. Ele estava à beira ponto, né? Ele não queria que Jesus morresse, porque ele sabia do efeito colateral, vamos assim dizer, da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que ele usa Pedro antes. Ele vai usar Pedro para falar, não, o senhor não vai para a cruz, não vou deixar o senhor morrer, não. E o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Porque Satanás estava usando Pedro. Então ele fez de todas as formas, tentou ali fazer com que Cristo não chegasse à cruz do Calvário. Porque ele sabia a derrota final dele era que um dos efeitos, um dos efeitos causados pela morte de Cristo na cruz do Calvário é a questão da remissão. Né? Ele nos redimiria. Então, o autor ele diz que a cruz não é apenas símbolo de perdão, mas também um ato definitivo de resgate e de redenção. E vale muito a pena salientar também que nós alcançamos a liberdade, né? Pela obra de Cristo feita na cruz do Calvário. Aí tem pessoas que acreditam, sou livre, então eu posso fazer o que eu quero. Tem pessoas que creem dessa forma. Não, Deus que salvou, tem a visão reformada. Ela defende a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Aí tem irmãos que vivem a vida, né? Você olha para eles e fala assim, rapaz, não, eu sou crente, mas eu posso, né? Tô salvo, posso fazer o que quero. E é muito importante também dizer que a obra da salvação, ela vai ter a sua eficácia, a pessoa só vai conseguir experimentar as benesses dessa obra salvífica crendo em Cristo Jesus. Né? Porque as pessoas que não são cristãs, não professam Cristo Jesus, não acreditam, não crê na morte de Cristo efetuada na cruz do Calvário, essas pessoas elas não podem aí, de modo algum, receber os benefícios da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é muito importante salientar. Então, essa liberdade que Cristo nos concedeu não é licença para viver segundo a carne, mas é um chamado para viver uma vida consagrada ao Redentor.
E como o Enoque pontuou, né? É redimir, é libertar. E Deus nos libertou para um propósito. E esse propósito, como o Enoque disse, é pertencer a Deus. Então, pertencendo a Deus, nós temos aí padrões, requisitos, né? Padrões a serem seguidos. Porque o Deus Santo, o Deus que nos redimiu e pagou um preço, Ele quer que nós vivamos da forma que Ele quer, né? Parece redundante, mas é isso mesmo. Ele quer que nós vivamos da forma que Ele quer que nós vivamos. Então, nós, como crentes redimidos, né? Nós agora temos que viver, é claro, perpetuamente para Cristo Jesus. Amém. Mais uma colocação nesse ponto? Não, vamos só para já o segundo subtópico, né? Falando sobre Reconciliação. a reconciliação, né? Porque depois de redimido, Jesus pagou um preço muito alto, que é o preço de sangue. Agora nós temos essa, através do exercício da fé, de crer que Jesus é o Salvador, de crer no sacrifício, a pessoa agora ela tem esse privilégio de reconciliar de novo com Deus, porque lá no jardim o homem perdeu esse contato com a presença de Deus, e a Bíblia mesmo diz, né, todos pecaram e foram destituídos, o apóstolo Paulo disse isso em Romanos, todos pecaram e foram destituídos, ou seja, foram separados da glória de Deus, já não tem mais acesso à presença de Deus. Mas depois desse preço alto pago por Cristo Jesus, e esse pecador se arrependendo dos seus pecados, crendo em Cristo, agora ele tem liberdade de voltar a se reconciliar de novo com o Criador. Agora ele pode ser chamado de filho, adotado pelo Criador, ele pode ser um filho. Agora ele pode orar, né? O Pai Nosso, né, que está no céu. Agora ele vira cordeiro, né, com Cristo Jesus. Ele tem os benefícios de filho, né? Ele goza dessa comunhão, né, desse privilégio de ter um contato com a presença de Deus, de andar com o Senhor constantemente. Então o homem não tinha essa reconciliação, mas através do preço de Cristo o homem é restaurado de novo esse relacionamento, né, com o Criador, que foi perdido lá no jardim. Mas em Cristo Jesus o homem pode ter o contato novamente com o Criador, porque o próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o único meio do homem chegar a Deus é por meio de Cristo Jesus, né? E ele vê, João capítulo 1, versículo 11, ele diz, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, né? Então, você falando disso, eu lembrei de uma frase de Stanley Horton, na teologia sistemática, que ele fala que todo relacionamento interrompido, ele clama por uma restauração, né? Por uma reconciliação. isso. E o pecado que Adão cometeu no jardim fez com que esse fio condutor ele fosse interrompido. Então a humanidade ficou anos e eras sem aí ter uma liberdade, vamos dizer assim, de poder ter um meio específico para poder ir até Deus. Porque naquela época, como João contou no início, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha o privilégio de poder adentrar ali até o lugar santíssimo, né? Para poder ali ter uma comunhão muito mais íntima do que uma pessoa que ia lá oferecer o seu sacrifício, né? Dar a sua pomba, o seu animal para o sacerdote fazer com que o seu sacrifício fosse oferecido. E hoje não, né? Quando ele morre na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Nós agora podemos não simplesmente ser redimidos pelo que ele fez na cruz do Calvário, mas também nós agora podemos experimentar reconciliação, né? Todo mundo agora que é crente tem a oportunidade de, através de Jesus Cristo, chegar até o Pai. Oi, eu falando disso, esse texto eu acho muito lindo, Hebreus 4, Fala pra nós. 16, ele diz: Hebraísta. cheguemos, pois com Adeus. confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, ou seja, nós temos essa liberdade agora, através de Cristo, da obra dele, nós temos liberdade de se achegar ao trono da graça. Com confiança, né? Não vai com medo. Esse tópico ele é bonito demais se você
reparar tudo que ele fala, né? A reconciliação, porque tudo foi uma iniciativa de Deus. O Paulo, ele fala isso, né? Ora em Deus surgiu isso, porque ele estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, né? A gente vê isso aí desde sempre na Bíblia, a iniciativa é de Deus. Porque assim, a gente viu lá como nós falamos em Êxodo 12, que partiu de Deus. Ele falou, não, No Éden, parte de Deus. No Éden, parte de Deus, desde a fundação, né? O Cordeiro, ao plano, parte dele. Então, não é o homem que ia fazer as pazes com Deus. Ele, não, eu quero me reconciliar, que você não mata eu não extingo eu da humanidade, não. Mas sim, foi o próprio plano dele. E isso revela o amor dele, das lições passadas, que é a própria natureza, né? Vem dele. Ele não morreu porque a gente estava precisando que ele morresse, mas porque é próprio do amor dele. Então, essa reconciliação nesse tópico, a gente vê que sempre é a iniciativa de Deus. Quando ele fala assim, pega o cordeiro, passa ali nos umbrais, nos ombros da porta, e vocês vai ter o livramento. Então é uma iniciativa de Deus, e isso é bonito demais, porque a partir do momento que a gente presta atenção nessa iniciativa de Deus, a gente agora tem essa intimidade com ele, a gente consegue orar hoje em dia, vai no seu quarto, consegue falar com ele consegue te responder, você consegue ouvir ele, mas tudo mostrando o amor dele nessa reconciliação. E é importante frisar, para finalizar esse ponto, esse tópico de que o pecado nos escraviza, né? E a redenção, ela vai nos libertar. E o pecado, além de nos escravizar, ele nos distanciou de Deus, né? E a humanidade só tende a fazer o que quando peca? Distanciar mais de Deus, continuar uma vida pecaminosa. E a reconciliação, ela vai nos aproximar de Deus. O Marcelo Oliveira diz isso no livro dele de apoio. Ele fala que se o pecado nos escraviza, a redenção, ela nos liberta. E se o pecado nos afasta, a reconciliação, ela nos aproxima de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Ela restabelece, né, os laços, né, quebrados ali. E ele diz também que a reconciliação não é simplesmente um acordo de paz entre uma pessoa e outra, mas ela é o restabelecimento do relacionamento, né? E é muito difícil, porque, por exemplo, ele faz até uma conotação de um casal que briga, ou uma pessoa que trai, o marido trai a mulher. O homem chega até a mulher e pede perdão, desculpa, que não vai fazer mais. Mas o sentido primário disso só vai surtir efeito se a mulher de fato perdoá-lo, porque quem cometeu o erro foi o homem. Então quem faria com que o perdão ocorresse de forma genuína era a mulher, não o homem. É o ofendido, né? É o ofendido. E Jesus era o ofendido. E ele nos procurou, sendo que ele não tinha culpa nenhuma. Então o autor Marcelo Oliveira faz essa conotação, é muito importante. Temos o status mudado, né? De inimigos para amigos. Isso mesmo. Último subtópico aí, vivendo como redimidos e reconciliados. Glória a Deus. Então, viver já fala de experiência prática, né? Viver, andar. Até então a consciência da pessoa, a mentalidade sua tem que ser mudada. Até o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Em Romanos capítulo 12, ele fala sobre essa nova mentalidade, né? Renovação da mente, porque a pessoa agora tem outra visão de mundo. E para fechar essa questão, eu achei muito bonita essa frase, né, do autor. A cruz de Jesus abriu o caminho para uma nova vida, longe da escravidão do pecado e perto do coração de Deus. Então, é viver, né? Ele fala nesse subtópico, viver como redimidos e reconciliados. Redimido, porque agora nós temos um Pai que pagou um preço por nós, um preço que ninguém tinha condição de pagar. E viver como reconciliados é viver agora distante, tendo... né, de Deus. Viver distante, mas agora viver próximo de Deus, né? Ter esse privilégio, essa graça da parte de Deus de ter um relacionamento com Ele muito próximo. Porque ele fala, o coração de Deus, né? O próprio Deus habita nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, né? Fala dessa proximidade.
o autor ele diz algo muito interessante que com relação a essa questão de redimidos e reconciliados. Ele diz que ele sintetiza dizendo que agora nós temos um acesso não como estrangeiros, como você pontuou anteriormente, mas agora nós somos filhos, né? Como pode isso na história da humanidade você não consegue enxergar isso, né? Ainda mais aquela questão da escravidão que aconteceu na Europa nos séculos passados, e você não vê um escravo que é comprado e que ele torna filho dessa pessoa que ele comprou. E além disso, ele herda a herança, né? E tem uma promessa ainda. Você não vê isso na história da humanidade. Jesus veio lá e faz isso, né? Eles nos compram, pagam um preço para o pai, né? Que era o preço exigido, né? Pelo pai. O pai exigia um preço. E o filho veio, se encarnou, como o João gosta muito de falar, né? Sobre isso. Ele se fez... Como que você fala? Não, ele tabernaculou, né? Andou, o Deus andando na terra e morreu, pagou o preço e nos tirou da escravidão, né? Mas só que não para ser escravo, como você disse. Agora nós somos filhos e somos filhos por adoção e além disso ele nos dá uma herança ainda, nós podemos herdar algo. Então isso é muito lindo e o autor ele diz isso, que nós temos acesso diário à presença de Deus, não como estrangeiros, mas sim como filhos e herdeiros. E aí ele cita Hebreus 4,16. Então nós temos um privilégio muito grande, né? É claro que o povo judeu não tinha, naquela época, em Êxodo, quando aconteceu esse caso, né, da fuga ali, da libertação do povo de Israel do Egito, eles não tinham essa compreensão de que nós temos hoje. Então hoje, nós vemos que nós somos muito privilegiados, né? Por experimentar os benefícios, né? Da morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito importante. Verdade. Esse tópico é interessante, né? Porque quando fala que a gente vive redimido, a gente já não vive mais. O João e o Vinícius já deixou bem claro isso aí, mas é só para dar mais uma colaborada com os irmãos. É que isso anda junto, né? Quem foi redimido e reconciliado, ele sempre está andando, porque quando ele foi comprado, realmente ele é transformado ali. Jesus mudou ele. É como se fosse um mendigo ali que sempre usa aquelas roupas sujas ali e do nada alguém chega nele, quero que você trabalhe aqui comigo, vou comprar, não comprar ele, né, mas vou comprar roupas novas para você. Ele compra as roupas novas, ele já não vai usar mais as roupas antigas. Ele começa ali, a vida dele é transformada, ele arruma um emprego, ele começa sempre a andar fazendo bem, tem nova vida, né? Então essa pessoa ela foi ali transformada, redimida. E ela sempre tá ali junto de pessoas boas, porque ela reconciliou ali com a sociedade. Então esse é um exemplo muito bom também para a gente usar para nossa aula, né? Porque agora, antigamente, a gente vivia longe de Jesus, foi reconciliado com ele, vive perto dele, consegue comungar com ele, né? Sempre estando perto de Jesus. Por isso que a vida cristã já reconciliada, agora ela não é mais movida por aquele medo, né? Agora ele consegue chegar ali com alegria e viver em paz, né? Ele consegue dormir quando ele está num dia turbulento, ele vive, passa aquelas provações, mas consegue dormir tranquilo, porque ele sabe que tem alguém que ele pode comungar, que ele pode recorrer, né? Que é a reconciliação. Agora ele tem acesso com Deus. E para finalizar, né? Quero deixar uma frase do autor. Ele diz que a cruz ela não é simplesmente um marco histórico, né? Mas ela é uma ponte que vai ligar a gente ao trono da graça. Maravilha. Deus. Alguma coisa para fechar aí, João? Não, glória a Deus. Então vamos ficando por aqui para encerrar. Ainda lendo aqui a última frase desta lição. O autor desse tópico, vivendo como redimidos e reconciliados com Deus. Por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido, e não como quem ainda está preso ao passado de pecado. Então essa deve ser a vida de quem foi redimido e reconciliado com Deus. Temos esta liberdade, né? E isso proposto pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, pelo qual nós temos acesso direto ao trono da graça, acesso direto ao Pai. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos
os irmãos, agradecemos a todos os irmãos inscritos, agradecemos o canal EBD em Ação na pessoa do pastor Gesiel, nosso produtor Jabes, e agradecemos a todos os irmãos. E o que diremos aí ao quem ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, curta e compartilha. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.